call is now being recorded. Então, pessoal, na aula passada, nós estávamos falando sobre funções, não é? Eu queria só dar um passo, começando aqui com uma coisa que eu vi hoje, né? Foi ontem, né? Tem esse perfil aqui, né? Aí eu só mostrar uma aplicação do Octavio, né? Prática para vocês, ó. Esse perfil aqui lá do Twitter, Fermat Laboratory, ele publicou esse número primo, acho que foi descobrido em 1991 por Harvard Dubner, né? Tem 6.400 dígitos, com todos 9 e apenas um 8, né? E aí ele publicou isso, né? E tinha gente perguntando, qual é o... Você tá no Twitter, né? Aí perguntando, qual é o dígito que é... Se é tudo 9, só tem 8, né? Em que posição que tá o 8, né? Então, matemáticos, né? Perguntando, normalmente, para poder fazer a testagem, saber se realmente o número é primo, né? Ou alguma operação do tipo. Fazer isso no Octave, um cálculo desse aqui na mão, né? Ou então até a sua calculadora tradicional não vai conseguir, provavelmente não vai conseguir fazer um cálculo desse, tá? Mas você pode fazer isso usando lá o nosso Octave, né? Fazer isso no Octave, deixa eu... Se eu começo no notebook, esse eu uso que a gente estava usando antes. Tô no boneco, né? Ó, começou, certo? Vocês até já sabem como faz, né? Ó, KG Load Symbolic, né? Vai carregar lá o módulo simbólico. Aí você pode colocar agora sim, né? Vai lá, o cálculo do número primo mesmo, 10 a 640. 10 elevado a 6.400, né? Menos 10 elevado a 6.352. Menos 1, né? Tá? Ele já vai te dar o número primo do cara lá do matemática. Não sei se ainda o matemático nem foi atrás disso. O matemático deve ser o matemático rápido. Enfim. Né? Coloquei o dígito aqui. Mando rodar, né? E a gente pode procurar aqui, para procurar onde é que está o... Ele vai achar daqui a pouco. E para procurar, onde já achou, se você quiser exibir ele, né? Tá? Aqui o número primo, gigantesco, né? Cheio de 9. E aí, se a gente quiser saber onde é que está a posição do 8, né? Vocês também já sabem que a gente viu aqui, que é o strFind, né? Só faz um char para converter de simbólico para texto em cima do cara, que a gente também já viu. Aí eu quero procurar a posição do número 8, né? Ó. Né? Retorna 48. E a gente pode ver, realmente deve estar lá no início da linha, né? Ó. Aqui o 8, ó, escondido lá no meio. Certo? Então esse aqui é um número primo gigantesco que esse Harvard Dubner descobriu em 1991, né? Aí tem uma função, e dá para verificar se ele é primo, professor? Tem, tá? Tem uma função isPrime, tá? No Octave. isPrime, tá? Que você colocar aqui, por exemplo, 3, tá? Na 1. Agora eu não sei se vai conseguir fazer em cima do simbólico, né? Que é muito grande, mas eu posso deixar aqui tentando rodar, né? Deixar ele rodando aí. Por isso que eu abri uma janela separada, mas ele vai... Porque esse aqui tem 6.400 dígitos, né? Pode demorar um pouquinho, tá? Ele vai testar a primalidade, né? Disso. E pelo menos no MATLAB, se eu me lembro, o teste de primos ele não é feito de forma probabilística, né? Porque não sei, vocês devem saber que teste de primalidade, principalmente para números desse tamanho grandões, né?
Existe um teste probabilístico, chamado teste forte de primalidade, que você faz em cima para verificar se o número é primo. Justamente porque verificar se todos os números menores do que esse número gigantesco, se algum deles divide, né, esse número, é muito número, né, para testar. É um teste muito demorado. Não sei se ele vai conseguir terminar isso aqui até o final da aula, mas eu posso deixar rodando. Mas existe o teste probabilístico, que ele consegue fazer isso bem mais rápido, tá? Vocês podem depois procurar. Eu não sei, eu estou dizendo isso é porque eu acho que o teste tanto do MATLAB como do Octave não é o probabilístico, é o determinístico. Ele procura os divisores entre... Ixi, terminou, foi? Não pausou a execução. Deu que sim. Eu não sei se ele terminou, não. Mas, enfim. Deu que 1, né? Enfim. Mas ele está dizendo que pausou a execução, né? Não sei, enfim. Porque ele é determinista, ele procura todos os números de raiz do número até 3, né? Que seria o menor primo. Esse é o teste do MATLAB, que eu acho que também deve ser do Octave. Agora tem o teste probabilístico, que eu acho que não é implementado nem no MATLAB nem no Octave. Ou se for implementado, está num pacote específico, né? Estou dizendo que essa função sprime, ela não é teste probabilístico. Para esses dígitos maiores, é melhor usar ele, né? Que você tem 6.400 dígitos. Mas, enfim, só uma curiosidade, né? Para você ver que isso aqui é uma coisa, né? Aparentemente retornou correto, que é primo, né? Tudo bem. Assim, nem mostrei, né? Mas se você colocar, tipo, isso prime, né? 12, obviamente, né? Não vai retornar aqui, não. Tá? Certo? Mas isso aqui é uma coisa fácil de fazer pelo Octave, né? Que se vocês tivessem visto isso aqui na internet, você ia ficar, né? Ah, legal, bonito, né? Mas como é que eu verifico isso aqui é verdade, né? Pelo Octave você consegue verificar isso rapidinho, né? E tem gente, tá? Tinha gente perguntando algumas dessas questões que eu respondi aqui lá no Twitter, né? Sobre professores, inclusive, tá? Não é só aluno. Enfim, aí continuando a aula, só foi parênteses, né, aqui de curiosidade, a gente está falando sobre as funções, né? Que as funções elas têm parâmetros de entrada e saída, né? Eu falei que o modelo... Ah, sim, a correção da aula passada também é que eu escrevi errado, né? Tem essa mania. Mas o KISS é o princípio Keep It Simple, né? Simple. Stupid. Certo? Só para fazer a correção aqui, que eu coloquei sample. A pronúncia acho que é a mesma, né? De amostra, que tem a amostra que é sample com A, e tem o simples, que é com I, tá? Mas aí eu confundi, porque acho foneticamente é a mesma pronúncia, se eu não estiver enganado. Ou eu estou falando errado. Keep it simple, stupid, né? Talvez eu tenha falado errado, tá? Keep it simple, né? Keep it simple, não. Keep it simple, né? Talvez eu tenha pronunciado errado. Enfim, só para fazer a correção, tá? Porque esse princípio realmente existe, é um princípio de design, tá? Aí tem gente que coloca keep it simple, silly, né? Mas isso aí não é... Enfim, tem gente que muda essa palavra, né? Para não ficar uma ofensa, mas o original é esse, tá? Você vai encontrar, inclusive, em vários livros. Enfim. Aí como eu disse, o conceito é você construir funções, né? E a gente vai constrói essa função. E aí essas funções desse tipo, as modulares, né, elas têm várias propriedades, né? Uma delas é que você pode sobrescrever as funções, né? A gente vai ver isso. Você pode colocar funções dentro de funções. Você também pode fazer sobrescrita. Você pode sobrescrever funções. E você também pode criar funções privadas, tá? Que elas estão uma função privada seria criar uma função que não está disponível para todo mundo no ambiente do Octave, está disponível só para algumas funções, também é possível fazer isso, tá? Então a gente acha que aquela enfim, não sei se é uma questão que cabe aqui, mas existe uma
uma técnica chamada de encapsulamento que existe na orientação a objeto. Algumas pessoas acreditam que encapsulamento só é possível com orientação a objeto. Não é verdade, tá? Você pode fazer isso, eu estou dizendo para vocês agora, que qualquer técnica pode ser implementada em qualquer modelo de programação, certo? Não existe, isso aqui é exclusivo desta técnica. Não existe isso. Enfim, tanto que a gente vai ver aqui como é que faz funções privadas, funções dentro de funções, enfim, vários tipos de aplicação de funções, mas mais com curiosidade, só para vocês saberem que existem, né? Não é que eu queira que vocês implementem não, tá? Mas é para saber que isso existe, para quando você ver, né, encontrar na internet um negócio desse, você não ficar, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Esse monstro de 7 cabeças, o professor não me falou disso, né? Não é para você não entrar em pânico. Certo? Essa aqui é uma função, né? Já falamos que é o nome dela, sempre vem com parênteses, normalmente. Na aula passada eu não cheguei a falar quando é que você pode ver uma função sem parênteses. É muito raro de acontecer, mas pode acontecer quando você está querendo se referir ao ponteiro da função. Não é a função em si, mas a posição da memória que ela está, aí você pode usar ela como se fosse uma variável, tá? Para pegar esse endereço da função. Mas o comum, mas se você quer usar a função, você vai ter que usar ela com parênteses, tá? E acho que a gente até fez isso aqui, né? Usando aquele arroba, dá para fazer algo parecido, né? No Octave. Que aí você usa ela como se fosse uma variável, né? Colocando arroba na frente, cosseno, né? Que eu usei para fazer a plotagem simbólica do cosseno, né? Certo? Aí aqui temos um exemplo de uma função bem simples, né? Que eu fiz aqui para calcular Bhaskara, né? Em forma de Bhaskara. Eu acho que, né, Bhaskara é B maiúsculo, né? A respeito matemático. Não sei nem se tem acento, mas enfim, Bhaskara calcula as raízes de polinomo de segundo grau, depois dou uma olhada nisso. Aí eu criei aqui um arquivo. Isso aqui é específico do Jupyter, tá? Você não precisa decorar isso aqui, não. Isso é, na prática, o que você vai fazer, é bom mostrar isso aqui no Octave também, né? Para vocês verem. Quem tiver com Octave, né? Eu acho que eu vou fazer um videozinho para demonstrar como é que faz isso, criar essa função também no Madonna, tá? Depois. Mas aqui no Octave, você abre esse ambiente, né? Aqui embaixo tem umas janelinhas, tá? Tem umas abas, né? Certo? Que tem o editor de variáveis, tem a documentação, e aqui tem o editor. É nesse editor aqui que você vai criar a sua função, tá? No caso ali é de Bhaskara. Deixa eu pegar aqui. Vou. Né? Faz ela aqui mesmo. Você só colocaria function, né? x1, x2, porque retorna duas raízes, né? A Bhaskara. Aí, A, B, C, que são três coeficientes, né? Da função do polinômio de segundo grau. Pode colocar só end, não precisa colocar end function, né? Que ela já tinha falado para vocês. Eu coloco delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Aí x1 é igual a menos b mais delta mais s, que é rt de delta, né? Dividido por 2 vezes a. E aqui x2, x2 igual a menos, né? Tá? Ok, isso aqui é a função, implementei a função de Bhaskara aqui bem rapidinho para vocês. Certo? Aí não tem nome, né? O arquivo, você coloca para salvar, salva no seu diretório. Aqui eu salvo nesse. O mesmo nome da função, né? Bhaskara. Save. Tá? Aí criou ali Bhaskara. Aí agora eu posso, uma vez com ela ali, eu posso até fechar aqui o editor, tá? Fechar ela daqui, não tem problema. Aí eu coloco Bhaskara, por exemplo, qual que a gente pode usar? Menos 7 e 10, né? E aí o que acontece, ó? Eu acho que é o mesmo exemplo que eu usei lá no... Deixa eu colocar um exemplo diferente, né? Porque senão... 2, 3, 5, 6. Tá?
Aqui eu peguei a primeira raiz, né? Ele retornou a primeira raiz desse polinômio, que é o x ao quadrado, né? X ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Aí a primeira raiz, só que eles, como eu coloquei dessa maneira, arquivo, novo, função, né? Acho que sim, né? Arquivo, new script, né? No meu caso aqui em inglês. New function, deixa eu ver aqui. Bola. Boa, pode ser também. Né? Também pode ser. Tanto faz. Ele coloca, a única diferença que você faz desse jeito que a colega escreveu no chat é que ele cria esse cabeçalhozinho aqui de entrada, né? Ó. Mas ele já retorna para você a único problema desse é um construtor padrão, né? De funções que ele faz para você, indo por file, new, function, né? Tá? É que ele já coloca um end function, já coloca uma variável de retorno e coloca duas variáveis de entrada padrão, né? Mas nem toda, mas isso aqui se lembra que você pode colocar quantas variáveis de entrada você quiser. Input quer dizer entrada, tá? E aqui retval é de return value, né? Um retorno, só tem um valor de retorno, mas eu já disse para vocês na aula passada que você pode até apagar isso se você não quiser, né? Para não ter retorno nenhum, ou como eu estou mostrando agora, você pode colocar quantas variáveis de saída você quiser, tá? y1, y2, y3, boa dica, tá? y4, mas é uma boa dica de qualquer jeito. E aqui você pode colocar quantas variáveis de entrada você quiser, né? x1, x2, tá? x3, x4, x5, x6, tá? Ou seja, quantas variáveis de entrada e saída você quiser, o parâmetro de saída, e quantos parâmetros de entrada você quiser, você faz a sua função, tá? Só tem que ter o arquivo tem que ter o mesmo nome da função, tá? E aí, aqui no caso, né? Se você quiser, né? O que eu estava mostrando. Que aqui, quando você executa dessa maneira, ele só retorna a primeira saída, tá? Como eu não coloquei para essa função tem uma saída e eu não coloquei ninguém para receber a saída, ele jogou para quem? Jogou a primeira saída para ans. Mas a gente sabe que essa função básica ela retorna duas, né? Então tem que colocar aqui, tá? Sei lá, u e v, né? Igual a Bhaskara, né? 1 menos 5 e 6, para eu poder pegar as duas raízes, né? Ó, certo? Que retorna 3 e 2, tá? Corretamente, né? Ó, aqui é justamente a soma das duas variáveis, né? Menos a soma das duas variáveis, e aqui é o produto das duas variáveis, né? É, a raiz 3 e 2. E aí, se eu tentar colocar mais, né? Ele vai reclamar, né? Ó, ele vai dizer 3 não existe, né? Essa função só retorna 2. Você está tentando pegar 3 e não existe como saída. E se eu quisesse pegar um valor específico, professor, né? Eu quisesse pegar só a segunda raiz, não quisesse pegar a primeira, tem como? Tem, tá? Aí, nesse caso, você coloca lá aquele tiozinho que eu tentei usar na aula passada, né? Ó, certo? Quer dizer que eu estou ignorando o valor da primeira variável e eu quero pegar só o segundo valor, tá? Também dá certo, tá? Outra maneira, né? Desse jeito você pode pegar independente de quantos valores a função retorna, você pode pegar só um valor específico, tá? E se você quiser depois voltar a editar Bhaskara, você pode, né? Só colocar edit Bhaskara, tá? Usar o comando edit. Ele já vai abrir lá no nosso editor, tá? Independente de estar aberto aqui, né? Ou não. Descarne. Independente de estar aberto ou não aqui, ele já vai abrir para você a descrição, né? O código-fonte da nossa função, tá? Isso também vale para desde que não seja um comando built-in, como eu já falei para vocês, né? Por exemplo, o que eu acabei de usar para vocês hoje, o isPrime, certo? Ele já abre o código-fonte de isPrime para vocês verem como é que ele faz o teste, para ver se um número qualquer é primo. E aí eu não vou detalhar aqui, né? Mas é um códigozinho grande, mas vocês podem depois ver que ele faz o teste, ele até o array fan, ó, que eu já mostrei para vocês, né? Mas o teste dele, eu acho que não é probabilístico. Eu posso estar errado.
Eu não olhei o código-fonte do Octave, né? Eu olhei só o código-fonte do MATLAB. Mas eu acho que não é. Start dividing by through the small primes until the remaining list of small and most likely prime themselves. Né? Até SQRT de um máximo, tá vendo? Isso aqui é o teste determinístico que ele faz, é o for. Então, também, no caso do Octave, também é o teste determinístico, não é probabilístico. Tem até um Gaussian Prime aqui, mas eu acho que esse Gaussian Prime não é o teste probabilístico, teste forte, não. De primalidade. Gaussian Prime, eu acho que é só um tipo específico de Prime, né? Tipos de Mersenne, coisa do tipo, tá? Mas eu vou pesquisar só, para não dar certeza também. Mas enfim, você pode ver a descrição, o código-fonte da função que você quiser, tá? Só usar edit, no nosso caso aqui o edit Bhaskara, né? Que foi a agora. Ou edit Sprime, que é uma função do Octave, e você pode ver o código-fonte, né? Eu queria só mostrar aqui uma curiosidade aqui nessa função, uma particularidade, né? Que vocês têm que se acostumar a usar parênteses, tá? Quando for fazer cálculo, porque senão, se eu tivesse feito dessa maneira, sem usar parênteses, a linguagem de programação, ela entende que você está só somando, dividindo a raiz de delta, tá? Se você colocar desse jeito, né? Eu espero que seja evidente para vocês, mas se você coloca desse jeito, a divisão está atuando só em cima do SQRT de delta, ela não está atuando em cima de B, tá? Se eu quiser que a divisão de B atue em cima dos dois, eu tenho que usar necessariamente o parênteses. Eu estou forçando a ordem de execução. É porque existe uma ordem de execução das operações, tá? Devido à ordem de execução das operações, eu acho que multiplicação e divisão são executadas primeiro, tá? Soma e subtração são depois. Mas para você não ter que decorar a ordem de execuções das funções, eu acho isso assim desnecessário, né? Mas tem gente que decora isso, que é a ordem de precedência das operações, né? Para você não ter que decorar isso, a ordem de precedência das funções, como elas são executadas, né? E vocês devem saber isso, né? Que matemática existem várias convenções, até nos Estados Unidos eles têm umas convenções que agora não vão lembrar de cabeça, nem lascando, mas que você executa as formas da esquerda para a direita, ou da esquerda para direita para a esquerda, colocando primeiro soma, depois a ordem, né? Isso é uma convenção que cada matemático pode usar a sua convenção de execução das operações. E nos Estados Unidos, inclusive, tem até mais de uma, e eles usam um acrônimo para decorar qual é a ordem de execução de uma determinada fórmula, né? Das operações de determinada fórmula. As linguagens de programação também têm, certo? Uma ordem de execução dessas operações. Para você não ter que decorar isso, né? O que você faz? Você usa parênteses, tá? Que os parênteses, eles sempre têm a maior precedência de todos está sempre em cima dos parênteses. Então, se você quer ter certeza que a sua função está sendo executada em determinada ordem, use parênteses, tá? E assim não vai ter problema. Beleza, professor? Oi. Boa tarde. E se eu der o edit e o nome da função, e aí não aparecer o código-fonte, qual seria o problema? Nesse caso é porque a função provavelmente é built-in, né? Edit, sei lá, ls. ls apareceu, ó. Pode dar um exemplo aí, que eu não tô... Edit... O Bhaskara. Eu criou um script, né? Aí deu edit e ele encaminhou. Tá aí, ele encaminha para o editor, né? Aí, se não encaminhar, qual seria o problema? Mas você criou esse arquivo primeiro? Sim, o arquivo foi criado. Edit, sei lá, TDD, né? Nesse caso aqui, ó, quando não existe, tá? Ele vai dizer que o arquivo não existe, você quer criar, eu mando criar, né? É porque não existe ainda, né? O que pode acontecer é isso. Se não existir, ele vai pedir para você criar uma função com esse nome aqui, BBB, por exemplo, né? No caso aqui, Bhaskara é uma função que eu estou criando agora com vocês, tá? Então, na máquina de vocês ainda não existe. Ele vai pedir provavelmente para você criar esse arquivo e aí você tem que copiar esse código aqui no seu computador. Mas antes você salvou, depois de ter feito essa função? Você salvou primeiro? Salvei. Aí, depois
depois disso, basta dar o edit e pronto, né? Aí você pode até fechar. Você, da primeira vez, né? Você vai abrir o arquivo, ele vai vir vazio, tá? Aí você vai ter que escrever function x1 desse jeito, né? Depois vocês podem ter copiado o PDF, se aqui não tá dando tempo, né? Vai escrever, vai clicar aqui para salvar, tá? Save file. Não é o disquete, infelizmente, por alguma razão. Você clica em Save File, depois disso você pode fechar, né? Sem problema. E aí toda vez que você clicar agora em Edit Master, ele vai abrir lá de novo o arquivo, né? Esse é o último arquivo que você criou. Certo? Não há algum problema com relação a isso? Não, não. Né? Aí você lembra que eu falei que a técnica do o princípio, né, do MATLAB, do Octave, é esse princípio KISS, né? Justamente porque você vai acumulando essas funções, né? Não existe uma função para calcular Bhaskara. Aí eu crio a minha função para calcular Bhaskara. Não existe uma função para resolver tal polinômio ou tal fórmula matemática. Aí eu crio, vou acumulando aquelas funções. Aí as pessoas trocam, né, os arquivos de função. Ou você pode encontrar na internet também, né, o cara implementando a função. Vocês podem até olhar o fórum do MATLAB, se quiserem, tá? E o fórum do MATLAB, como eu falei, tem muitas semelhanças. Então, você pode pegar uma função que o cara lá do fórum do MATLAB fez, copiar do jeito que está pro Octave, e muito provavelmente tem grandes chances de funcionar, a não ser que ele esteja usando alguma função que não tenha sido implementada no Octave, né, ainda. Aí, infelizmente, né, mas você vai poder fazer ou tentar implementar ir atrás do código-fonte, que ela implementa aquela função que ainda não existe no Octave, ou então tentar você resolver você mesmo, né, implementar. Professor, então já está salvo, né, essa função básica, né, num arquivo aí. No meu diretório. Numa pasta, né, no caso? Aqui você digita pwd, que aí você vê qual é a parte da salva. No meu caso aqui é CUSES Rafael. Tem problema de fechar o Octave e abrir de novo esse? Não, pode fechar, abrir de novo, tá? Vou fechar aqui. Ixi, fechei. Fechar. Fechar e abrir de novo. Vou abrir de novo. Aí, edit. E, então, quando for enviar para o senhor, como é que o senhor vai saber? Como é que eu vou saber? Você vai me mandar por e-mail, tá? Você vai pegar aqui, onde é que está a pasta salva, né? PWD, né? No meu caso aqui, seja Rafael. Aí você vai pegar, escrever um e-mailzinho, anexar esse arquivo .m, né? E vai me mandar. Outra alternativa seria também você vir aqui, né? No editor, colocar lá o Edit Bhaskara de novo, né? Seleciona tudo, Edit, Select All, né? Edit, Ctrl C, e aí dá Ctrl V, abre um e-mail e dá Ctrl V lá no e-mail, né? Eu quero só que você me mande esse códigozinho, né? Do jeito que você quer o seu trabalho. Né? Você dá Ctrl C em cima disso, dá Ctrl V em cima do e-mail e pode me mandar. Não precisa me mandar o arquivo M, tá? Você pode me mandar ou o arquivo M anexado, né, no seu e-mail, ou você pode me mandar só o texto da sua função. Eu até estava recomendando para alguns de vocês que ainda estão tendo problema, né? Se vocês quiserem usar o Octave Online, você pode usar o Octave Online. Eu não recomendo, né? Mas se é o único que funciona no seu computador, use, né? E aí você pode fazer essa funçãozinha num documento de texto qualquer editor de texto, tá? Pode ser o Word, pode ser o LibreOffice, pode ser o bloco de notas, pode ser o Vim, pode ser o que você quiser, Nano, o editor que você achar mais fácil. Você escreve isso e aí depois só faz teste, né? Ctrl C, Ctrl V, joga lá no Octave Online só para ver se está funcionando. Aí você faz os testes, né? Ou joga aqui no Octave, né? Então também. Eu posso escrever no LaTeX e... Pode. Mas o único problema de você fazer desse jeito, você usar outros editores, é que você não vai poder. E desse jeito aqui, o que eu estou fazendo? Estou no ambiente do Octave, eu estou criando, né? Já estou testando, né? Para ver se está funcionando, para ver se está certo. Desse jeito você vai ter que ficar alternando, né? Entre dois programas ou duas janelas, né? Para ficar testando. Mas dá certo, né? Não está errado, não. Se você achar mais fácil assim, né? Faça como você achar melhor, né? De acordo com o seu computador e a instalação que você tem, né? A configuração que você tem. Tudo bem? Sim. Sim, é o que eu estava falando aqui, voltando, questão dos parênteses.
que aqui você define a ordem, né? Eu defino que esse mais, esse menos e esse mais vão ter que ser executados primeiro, né? E a raiz, né? Antes de ele fazer a divisão, né? Porque isso aqui vai dar um número e ele vai dividir. Outra coisa que também acontece muito de errado é as pessoas dividirem desse jeito, tá? Dividir desse jeito também vai dar errado, tá? Porque o que ele está fazendo? A divisão é executada primeiro, pode ser, né? Dependendo da ordem de precedência, a divisão é executada primeiro, antes da multiplicação. E aí, como é executada primeiro, isso aqui vai acontecer dividir por 2 e multiplicar por A, né? Certo? Se você colocar desse jeito, vai acontecer que ele pegou esse resultado, dividiu por 2 e multiplicou por A, e não pelo recíproco, né? Que é o que você queria. Então, você tem que nem usar parênteses aqui para garantir que ele está dividindo por 2 vezes A. Ou seja, 2 vezes A é executado primeiro, antes da divisão. Tá? Vou falar um pouquinho aqui de ordem de precedência, que eu não tinha falado antes. Então, para você garantir que a função está sendo executada na ordem que você quer, se acostume a usar parênteses, né? Que aí você não precisa decorar a lista, né? Não, você vai ter que ir lá, ordem de precedência do octavo, né? No Google. Acho que eu vou até colocar depois, você não tem que ver isso agora, mas vou colocar a ordem de precedência de execução das operações no octavo depois para vocês, tá? Fazer um item, né, a mais, vou até anotar isso, depois me lembrar a ordem de precedência das operações no octavo. Vou colocar to do. Esse relógio ainda está fazendo aberto aqui, não precisa. Esse aqui aí não precisa. Pronto. Certo? Aí você cria essa função, certo? Isso aqui é só uma maneira particular de criar no Jupyter, né? Que eu estou no outro ambiente. E aí eu executei aqui, tá? Para a gente ver. No 710, que é aquele exemplo que eu tinha falado. Mas aqui eu já mostrei, né? Pegar as duas equações, as duas variáveis, certo? Só que até agora, essas funções que a gente tem usado, né? Elas estão sempre usando um parâmetro fixo, né? De variáveis de entrada e variáveis de saída. Mas não precisa, tá? Ser um parâmetro fixo. Como a gente mesmo já viu aqui nos operadores básicos, até nos geradores de matriz, né? Você lembra do gerador de matriz? Que eu poderia criar, eu quero criar uma matriz de 1 de 1/1, ou de 1/1/1, ou de 2/2/2/2, né? Ou /3/3/3, o tamanho que eu quiser. Por quê? Porque essa função de geradores de matriz, que a gente viu lá no início, né? Na nossa primeira aula, juntos, né? Ele tem o quê? Ela tem uma quantidade de parâmetros variáveis. Como é que faz isso, professor? Pode ser uma quantidade de parâmetros variáveis, fazer que uma função aceite qualquer quantidade de parâmetros de entrada ou qualquer quantidade de parâmetros de saída. Existe uma variável especial, tá, no Octave, chamada var_argin, tá, que serve justamente para isso. E, por consequência, var_argout, tá, que serve para você criar funções com quantidades variadas de parâmetros, tá? Var_argin, certo? Isso aqui quer dizer o quê? Variable argument inputs, argument input, acho que é isso, né? Se eu não me engano, certo? Caso eu esteja errado. Mas é variable argument input, tá? Deixa eu procurar até na internet, né? Procurar no Google, só para ver se ele corrige o meu inglês, né? Para garantir que eu não estou escrevendo errado dessa vez. Variable argument input, tá ok. É isso mesmo. É entrada variável de argumentos, tá? Entrada, input, variada de argumentos. É porque o inglês ele coloca os adjetivos antes do substantivo, tá? Então, é entrada variada de argumentos. É o var_argin, tá? E tem também, por sua também similar, o var_argout, né? Que aí é
variable argument output, e aí é saída variada de argumentos, tá? E aí você pode colocar uma quantidade qualquer de saída de argumentos, o varchar in e o varchar out. Você tem que decorar, infelizmente, se você quiser usar eles, né? Não é obrigado a usar eles, mas se você quiser usar, você tem que saber esses nomes, né? Ele permite que você coloque, ó, na hora de você criar uma função, por exemplo, estou fazendo uma soma, criando uma função que faz a soma da progressão geométrica, tá? O nome da função pode ser gigantesco, tá? Não tem problema. É até uma boa prática você criar várias funções assim, tá? Que digam explicitamente o que elas estão fazendo. Para o computador é diferente, tá? Qual é o tamanho da função, porque na verdade o nome de uma variável, o nome de uma função, para o computador não importa, tá? Porque o que ele está acessando, na verdade, não é tanto o nome da função como o nome da variável, o que está acessando é uma posição de memória, tá? A gente, ser humano, é que a gente está vendo um texto grandão lá. Esse é uma progressão geométrica. Mas para o computador, não faz diferença nenhuma. E você colocar, então, um nome de variável, um nome de função grandes, é fácil para você saber depois o que a função faz, né? Do que você colocar, do jeito que eu coloquei aqui antes, uma só F. Função F, o que a função F faz? Ela pode fazer qualquer coisas, né? Diferente. Então é melhor você se acostumar a colocar um nome da função, o nome da variável que descreva o que ela é. Você não precisa fazer isso, né? Eu mesmo, como vocês viram, eu uso nome de variáveis pequeno, né? Então, nome de função com nome de variáveis pequeno. Mas às vezes, você está criando um programa seu, então uma função sua, é bom você colocar, que você quer guardar, né? Num arquivo M, é bom você colocar um nome mais explícito. Ou então criar comentários, né? Comentários você usa com esse porcentagem, tá? Só com comentário e coloca o que a função faz para você, né? Essa função serve para calcular tal coisa, né? Para depois você saber o que ela serve. O numerador do denominador vem primeiro. Isso aí tem a ver com a, com a ordem de precedência, né? Estão perguntando aqui no chat se o numerador do denominador vem primeiro. Se eu não estiver enganado, acho que o numerador vem primeiro. Mas aí depende se é executado da esquerda para a direita ou da direita de esquerda, se a precedência é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Se for da esquerda para a direita, é para ser primeiro o numerador. Se a precedência for de direita para a esquerda, aí a precedência é do denominador, tá? Mas com isso eu vou colocar a precedência para vocês, tá? No arquivo, que eu não fui atrás disso. Professor, então se o nome do arquivo for um e o nome da função for outro, então aí eu der o edit e não encontro, né? No caso? Não vai encontrar, porque você dá o edit, ele procura pelo nome do arquivo, né? E não pelo nome da função. Ele não procura da pasta, no caso da pasta onde está alocado o script, né? Ele vai direto, ele procura direto o algoritmo, assim. Não, ele vai procurar ele vai procurar dentro do path, né? Todos os arquivos. Deixa eu começar a colocar aqui, talvez. Vamos testar, né? Para vocês verem. New function, deixa eu colocar AA, né? Sei lá. E aí já salvou, né? Como AA. Mas aí se eu colocar BBB, né? Tem a função BBB dentro do AA, que ela faz o quê? Retval igual a input 1. Sei lá. Né? Se eu tentar A2, né? Provavelmente não vai dar certo, né? Ele já está reclamando ali, né? Ó. Ele já reclamou aqui, ele tornou o valor. Olha que bizarro, né? O nome da função. Ele encontrou uma função. BBB2, que é o nome da minha função, ele não encontrou, né? Só para vocês verem que lá no meu editor está com o nome da função BBB, né? Não A, que é o nome da função. Ele achou meu arquivo AA, mas ele, em vez de chamar a função AA, ele chamou a função BBB dentro do arquivo AA, né? E ele está dando um warning, né? Aqui. Nem sei se isso aqui não é uma boa não é o correto para fazer isso. Porque você não está tendo controle de qual função que ele está chamando ali dentro, né? Do arquivo AA. Ele chamou a BBB, mas por que ele chamou a BBB? Não era a BBB, não era nem. Eu estava chamando a A, né? Nem existe a função A lá dentro, né? 3A, certo?
E se você tentar chamar BBB, ele também não vai dar certo, né? Se você colocar edit BBB, ele vai te mandar criar, né? Ó, edit AA, ele vai achar o arquivo, né? Então você colocar o nome do arquivo, não é o nome da função. E você tem que colocar que o nome da função seja igual ao nome do arquivo, tá? Para não ter esses problemas. E a gente vai ver, e tem esse problema, se também não colocar o mesmo nome do arquivo, também vai dar problema depois, porque eu falei para você, você pode colocar mais de uma função dentro do arquivo, né? Se você não colocar um nome diferente do arquivo, você não vai saber qual função lá dentro que vai ser chamada, né? Eu imagino que ele pegue a primeira, tá? Mas ainda assim, você está deixando o Octave decidir algo que você deveria estar decidindo, né? Não é boa prática, certo? Isso. Você tem que colocar a prática do MATLAB do Octave, aí você coloca o arquivo com o mesmo nome da função que você tem lá dentro. Esse é o normal. Independente de gerar erro ou não, né? E ainda dá um warning, né? Ele dá warning justamente, se lembra que sempre dá warning quando pode dar algum problema, né? Não necessariamente vai gerar erro, mas pode gerar erro, né? Então ele te dá esse warning, né? Sempre que você está fazendo. Então, se eu tiver 4 funções, o nome do arquivo, ele deve ser com relação à primeira ou a qual? No caso, se eu tenho 4 funções. A primeira, que aparece primeiro no arquivo, deve ser o nome dela. Então é uma sequência, vem a primeira função, no caso, né? Porque quando a gente está fazendo linguagem interpretada, né? As linguagens interpretadas, no caso do Octave, eles executam linha a linha, certo? Então, de forma, assim, default, você sempre executar a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira linha, né? Segue essa ordem, tá? A ordem é seguir a leitura do arquivo de texto, né? Ou do script, né? Seja do .m ou do script, você segue a ordem de execução das linhas, né? Como se você estivesse lendo um texto, tá? Então, a primeira função é que tem que aparecer no cabeçalho. Ela é como se fosse a nossa main, tá? Em outras linguagens de programação, quando não tem isso, ela tem normalmente uma função main, que é a principal, que é a chamada primeiro, né? E em scripts, a primeira função que é chamada é sempre aquela que aparece primeiro, né? É sempre assim. É uma convenção, não precisava ser ela, tá? Mas é a convenção que até agora não vi ninguém quebrar, certo? Mas é uma convenção. É que nem aquela história dos índices de matriz, certo? Se você lê primeiro as colunas ou primeiro as linhas, você não é obrigado a ler a primeira função. É uma convenção. Pode ser que mude. Se mudar, a função de script seu vai quebrar, né? Por algum motivo, o Octave não mudar isso no futuro, vai quebrar uma porção de código seu, né? Se você não estiver seguindo essa ideia do primeiro arquivo. Da primeira função, seu primeiro arquivo, né? Enfim, tente seguir. Eu estou ensinando o jeito, né? Que é o correto, né? Teoricamente, que é o que as pessoas usam, né? Não se acostume com essa ideia de você colocar funções que não tem o mesmo no arquivo. Você se acostume a colocar a função mesmo no arquivo. Eu vou mostrar para vocês como cria mais de uma função dentro do arquivo, mas você vai ver que essas funções que a gente chama lá dentro são chamadas de funções locais, tá? Que existem só no contexto daquele arquivo. Elas não, teoricamente, não é para você usar fora do arquivo, inclusive elas, né? Certo? Porque elas só existem lá dentro, não é para elas existirem fora. Ela tem cada arquivo ali que a gente está vendo, aquele arquivinho .m, ele é um contexto, é um escopo separado de região de memória, né? Você lembra? Aquilo ali é carregado. O Octave, né? Ele tem uma região de memória que o sistema operacional dá para ele, e cada funçãozinha vai receber uma região de memória também, tá? O Octave vai ceder aquela memória que ele tem para as funções, né, que você for usar. E dá um pedacinho da memória dela para a função. E a função que vai receber um pedacinho de memória, ela também tem controle total daquele pedacinho de memória que ela está recebendo, tá? E é um pedacinho de memória local. E as variáveis só existem ali para ela, né? Que ela pode até criar outras funções dentro, mas é um espaço local dela que o Octave em si também não tem acesso, né? Um espaço privado dela, vamos dizer assim, né? Do mesmo jeito que um usuário, né? O sistema operacional tem um usuário, né? Que tem uma região de memória privada para ele, aí essa região de memória privada é dividida pelos programas que o usuário tem execução,
Aí cada programinha em si, seja o GIMP, o Word, etc., ainda pode dar parte da memória que ele tem para as funções que ele vai executar, né? E aliás, é isso que ele faz, né? Basicamente, é dar parte da memória que ele tem para as funções, para cada operação que você quer realizar dentro do Word, do Excel, ou no caso aqui do Octave, né? Ou no navegador de internet, que seja, né? Você pode até ver, né? No caso aqui que estou abrindo aqui é o eu apertei Ctrl Shift S, que está no Windows Text Manager, e tem um equivalente disso também no Linux, no Mac, no seu Android provavelmente também tem. Você pode ver os operadores, os processos de execução, e você vê aqui que tem várias entradas do Chrome, né? Certo? Aqui é o meu navegador de internet, você vê que cada um deles ó, tem um pedaço, ocupa uma parte de memória, né, no meu computador. Tem uma aba que está executando 50 megas, outra 18, outra 355, provavelmente é a aula, né? A aula onde a gente está tendo a aula, certo? Ou talvez seja essa daqui de 500 megas, né? Mas enfim, ou seja, porque o Chrome ele gera várias instâncias, mas você pode imaginar que cada página da internet, né? Mas existe o processo geral do Chrome que está abrindo essas várias instâncias, né? Que são várias páginas de internet abertas que eu tenho, e cada um tem a sua região de memória própria, tá? Que aí cada coisa que eu executar lá numa página de internet específica, né? Vai mexer com essa região de memória aqui, né? Aí você vai executar um outro, aqui provavelmente deve ser, a nossa aula deve estar aqui, na verdade, né? Porque está em execução, que é a CPU, quanto ele está usando a CPU. Então, qualquer coisa que ele execute lá no nosso ambiente de aula, ele vai executar esses 355 megas, né, que é dele. Se ele precisar de mais, aí o programa vai pedir ao sistema operacional mais memória e vai dar para essa aba mais memória que está pedindo, né, certo? Respondeu a sua pergunta? Ou me vaguei demais? Respondeu. Ok. E aí, consignante nossa file de progressão geométrica, né? Eu criei aqui uma função, né? S igual a recebe som, progressão geométrica, vargarguin, tá vendo? Não precisa colocar porque vocês viram ali, né? Que eu posso colocar x1, x2, x3, né? Mas aí tem uma hora que começa, nossa, professor, tem uma função que precisa de 30 variáveis de entrada. Eu tenho que digitar x1, x2, até x30, né? Não, você não precisa, tá? Você pode usar o varguin, que vai receber qualquer quantidade de parâmetros, né? E você não precisa se preocupar com isso, né? De ficar digitando, sei lá, quantas variáveis de entrada, quantas variáveis de saída. Essa aqui é uma função que tem só uma variável de entrada e tem 3 argumentos de saída, né? Só que eu sou preguiçoso, eu coloquei logo varguin, tá? Eu não preciso escrever as 3 aqui. O primeiro vai ser o primeiro elemento da função, o segundo vai ser a razão, e o terceiro argumento é a quantidade de elementos. Tá vendo que eu já comecei a colocar comentários, né? Para justamente depois, quando eu quiser usar essa função sobre progressão geométrica, eu saber, né? O que é. O que é o primeiro argumento que ela recebe, quantos argumentos eu tenho que passar para a função e quem são eles, né? Mesmo que fosse aqui x1, x2, x3, era bom colocar uma descrição para depois eu saber, né? O que é o primeiro argumento, o que é para ter no primeiro argumento, o que é para ter no segundo, né? E eu não ter que ler a função para poder saber isso, né? Aí, no caso aqui, eu estou usando, acho que até uma função simbólica, né, já. Né? Que eu coloco aqui. Eu faço um teste primeiro aqui para ver como eu tenho a quantidade de argumentos variável, né? Eu coloco primeiro alguns argumentos padrões, tá? Que são 3 variáveis que eu clico, seria o padrão. Quer dizer, se o cara executar essa função sem nenhum argumento, né? Ele pode passar também sem nenhum argumento, né? Apesar de eu receber 3, o varguin vai receber qualquer quantidade de argumentos, tá? Pode receber 4, 5, 6. Se você colocar 4, 5, 6, vai dar erro, né? Ele vai dizer, quer dizer, não vai dar erro nesse caso. Ele simplesmente não vai fazer nada, como o varguin, né? Ele recebe qualquer quantidade de argumentos. Se eu colocar 4, 5, 6 argumentos, ele vai receber, a gente vai ver, só que ele não vai fazer nada depois do quarto argumento, né? Ele vai ignorar. Ele vai usar só os 3 primeiros argumentos. Mas também pode passar nenhum argumento, né, para a função. E aí, se não passar nenhum argumento, eu tenho que ter os valores padrões da função, tá? É esse que eu fiz aqui, ó. E aí, caso você não se execute essa função sem nenhum argumento,
ele vai dizer que o primeiro argumento é 1, a razão é 1,5, e aqui a quantidade de elementos na minha progressão geométrica vai ser 100. Né? Vou ter 100 elementos por padrão, tá? E é o que acontece. Se você colocar com 2 argumentos, né? Só colocar o primeiro e o segundo elemento, a razão, aí ele vai criar uma progressão geométrica, né? Que vai ter uma quantidade de argumentos, vai executar 100 elementos, vai ter uma progressão geométrica com 100 elementos. Se você colocar só um argumento, aí você vai ter uma progressão geométrica que tem 100 elementos e a razão é meio, né? E o primeiro argumento é o que você digitou, né? E se você digitar 3 elementos, os 3 elementos vão ser os 3 elementos que você está usando, né? A partir de quarto é ignorado. Então, o que eu faço? Pela primeira vez aqui eu estou usando um switch, né? Tá? Que faz justamente isso que eu acabei de descrever, se não ficou muito claro, tá? No switch, no número de argumentos do varguin, né? No número de argumentos do varguin, se o número de argumentos de entrada, né, for 0, eu só coloco um ponto e vírgula, tá? Quer dizer que não realiza ação nenhuma, tá? O ponto e vírgula, se você colocar só o ponto e vírgula sozinho, não está fazendo ação nenhuma. Isso aí vale para quase qualquer linguagem de programação. Aliás, o Python específico tem o comando pass, mas, em geral, as linguagens de programação, porque Python não tem ponto e vírgula, teoricamente, mas, enfim. Mas a linguagem de programação em geral, se você colocar um terminador de linha sozinho, isso é equivalente a não realizar nenhuma ação, porque às vezes você precisa para isso. No Octave, você coloca só o ponto e vírgula sozinho, isso quer dizer que eu quero que não faça nenhuma ação. Você pode até colocar isso dentro de um if, né? Se você quiser. No caso aqui, eu estou dizendo que no caso 0, no caso de ter nenhuma variável, você não faça nenhuma ação. Caso você execute essa função sem nenhuma variável. Por quê? Porque aí os 3 argumentos da função vão ser esses daqui, o padrão, né? Os valores padrão que eu executei. Se tiver um argumento, né? O que ele vai colocar? O primeiro argumento vai ser justamente o primeiro elemento da sequência da progressão geométrica, né? Varguin 1. Veja que isso aqui é uma célula, né? Então, varguin é uma variável do tipo célula, tá? Por isso que a gente está usando as chaves, né? Para acessar o primeiro elemento. Se tiver duas, né? Se tiver 2 variáveis de entrada, então o primeiro elemento da nossa progressão geométrica vai ser o varguin 1 e a razão vai ser o varguin 2, quer dizer que vai sobrescrever, tá? Esses valores vão ser jogados fora e eu vou sobrescrever, né? Com esses argumentos, com esses valores aqui. E, por fim, otherwise, quer dizer, em qualquer outro caso, se tiver 3 ou mais argumentos, o que ele faz? Ele pega aqui, o primeiro argumento é o varguin 1, o segundo argumento é o varguin 2, o terceiro argumento é o varguin 3, né? E os outros você descarta, não faz nada, porque não tem nada para fazer. Certo? Então, desse jeito, isso aqui é um tratamento que você precisa fazer quando você está usando uma função de parâmetros de entrada variável, tá? Você não é obrigado a criar várias funções assim, mas eu estou só ensinando para vocês, para caso vocês precisem, né? Que você está criando uma função que pode ser qualquer quantidade de variável de entrada e você faz o quê? Você cria os valores padrões para as variáveis que você vai usar. Esse é o correto, tá? De novo. Você coloca primeiro uma descrição e quantos argumentos você precisa e quem são eles. Depois você coloca os valores padrões, tá? Para essas variáveis de entrada. E depois você faz um switch, tá? Para dizer o que acontece quando não tem nenhuma entrada, quando tem só uma entrada, quando tem só 2 entradas, quando tem 3 entradas ou mais, né? Que é o otherwise. Otherwise quer dizer caso contrário, né? Vocês podem colocar comentário aqui. De caso contrário. Isso aqui é case, né? Não sei se fica claro, mas case no inglês quer dizer caso, né? Caso 0, caso 1, caso 2, caso contrário. Switch é troca, né? Talvez troca. Também switch pode ser interruptor, né? De luz, tá? Mas, infelizmente, aí não tem nada a ver com português, né? Switch, interruptor, troca. Que aí ele está pegando, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando quantas variáveis tem de entrada no MEL, você lembra que no MEL dá quantos elementos tem no vetor, né? Ou então quantos elementos tem nessa célula aqui, né, de varguin. Aí o que ele faz? Se no MEL for igual a 0,
ele executa isso. Se no mel for igual a 1, ele executa isso. Se no mel for igual a 2, ele executa essas duas linhas. E se no mel for igual a qualquer outro valor, 3, 4, 5, né? E no mel nunca vai ser negativo, ele executa essas três linhas finais. E aí tem o end, que termina o switch. Tá? Isso aqui só precisa fazer se você estiver usando variáveis de entrada quaisquer, tá? Variável, né? Se você não estiver usando isso, você não precisa. A rigor, você nem não precisa fazer isso, tá? Mesmo você esteja usando varguinho. Mas não fazer isso é errado, né? É errado porque você vai começar a ter... Não é que seja errado. É que pode dar problema depois, né? Quando você for executar a função, se você tentar executar só com 0 argumentos, só com um argumento, com 2 argumentos, pode ter comportamentos inesperados na sua função, que é aquele problema, né? Que eu falei para vocês. Aí, eu nem falei por quê, né? Por que a gente usa o keys, né? Que eu estava falando no início da aula, na aula passada, falando agora de novo. Porque é muito comum seres humanos, eu, você, pode ser o cara mais experiente do mundo, o cara já programa há 80 anos, nem existe, né, o cara assim, mas o cara já programa há 50 anos, né, ele já programou a vida inteira, ele está sempre lendo todos os manuais, conhece todos os comandos, assim, um cara desse vai cometer erros em programação, né, não tem como não cometer erro, ele vai cometer erro. E você mantendo esse princípio modular, fica mais fácil de você identificar onde é que estão os erros, né? Mais do que isso, né? Se você fez funções que realizam só pequenas etapas da sua programação, você pode, inclusive, pegar, se tiver uma etapa que você suspeita que está dando erro, você pode jogar aquele módulo fora, né? Ou então, né, tirar ele da sua linha de execução e usar um outro módulo para ver se dá certo, né? Eu fiz uma função para calcular que a primalidade... Fiz uma função probabilística para calcular a primalidade de um número gigantesco, e eu não sei se está dando certo. Eu estou na dúvida se está dando erro nela ou em outro lugar. O que eu faço? Eu posso pegar uma função de teste de primalidade da internet, né? Vamos dizer que o Octave não faça isso, né? Eu posso pegar um teste de primalidade da internet e usar a função do cara lá, que é, de repente, um professor de matemática também experiente e tal, né? Eu pego a função dele, uso no Octave para ver se dá erro. E se der erro na função dele também, quer dizer o quê? Quer dizer que meu erro não está no meu teste de primalidade, está em outra etapa do meu processo é que está dando erro, certo? Aí eu vou em cima dessa outra etapa, né? Para colocar um outro módulo, ou então para corrigir o erro, né? Porque quando você tem vários programas de execução, quando você tem várias funções de execução num programa complexo, pode ser difícil identificar onde é que está o erro. Tá? Nem sempre é fácil de identificar onde está o erro. Certo? Então, por isso que é bom você ter pequenos módulos que fica mais fácil de você encontrar onde está o erro e tentar resolver o erro. Ou então usar até uma outra função para realizar aquela tarefa que você está precisando. É por isso que a gente usa esse princípio, que a gente adota esse princípio KISS, tá? Não é todo mundo que adota. Eu adoto, o Matilade adota, o Octavio adota. Tem gente que não adota, mas aí confia em mim. A minha experiência até agora como professor, eu vejo quem não adota isso, o programa tem muito mais bugs, né? Porque tem comportamentos entre as funções, às vezes, que a pessoa não antevê que é possível acontecer. E aí começa a surgir vários erros. E quem tem mais experiência já consegue identificar. Enfim. Aí nesse caso aqui, mas isso tudo aqui que eu fiz até agora, a gente nem começou a fazer o cálculo da sua progressão geométrica, tá? Isso aqui é só para testar quantos argumentos tem. Aqui embaixo, né, é que eu faço realmente a soma, né? E eu nem uso uma fórmula, né? Eu faço só na força bruta mesmo, tá? A gente poderia ter usado aquela soma de progressão geométrica, né? Mas eu fiz aqui mais na força, que até coloquei aqui, tá? Mas eu fiz na força bruta, né? Que é para a gente ver, né? Que aí eu pego o é igual a primeiro elemento, né? Seria o primeiro elemento da sequência. Aí eu falo que a soma é igual ao é. Aí eu faço agora um for, né? No estudo de repetição. Tá aqui um exemplo, né? Eu falei, é muito raro você querer usar um exemplo, usar um for, né? Um while. Quando é que você vai usar isso na prática? Vocês podem querer usar. É quando você estiver lidando com séries, tá?
você estiver lidando com séries finitas ou infinitas, aí você provavelmente vai querer usar um for while, tá? Mesmo que esteja um comando lá do MATLAB que faça isso, que a gente viu que tem Taylor, né, que pode calcular, que é uma série também infinita, né? Mas às vezes você precisa, tá? Quando você quer, às vezes quando você está na dúvida se dá para colocar uma precisão maior, ou se você quer usar uma técnica alternativa, né? Fazer alguma modificação em Taylor que a função não permite, né? Aí você vai usar o caso, você usa o for, né? Então nesse caso aqui, eu estou fazendo um for, tudo bem, Vitória? Estou fazendo um for que vai do 2 até a quantidade de elementos, né? Certo? No caso aqui é 100, que é o padrão, a não ser que o usuário coloque uma outra variável, né? Então, do 2 até essa quantidade de elementos, o que ele faz? A cada iteração, ele pega a razão, multiplica por ela mesma, né? Que aqui no caso, se ou é meio, ou então é o valor que o usuário usou, né? Aliás, cada elemento multiplica pela razão, né? Tá certo? Que aí pega um elemento, multiplica pela razão, uma progressão geométrica, o elemento atual é sempre o elemento anterior vezes a razão, né? Então tá certo. Certo? Eu estou sempre pegando o elemento e multiplicando pela razão, e aí eu estou somando com S, né? O primeiro elemento já foi somado a S, né? Isso aqui é só para não ter começado do zero, né? Eu podia ter começado do zero e aí feito um por um, né? Mas para poupar um pouquinho de processamento só, eu já comecei que a soma é igual ao primeiro elemento, tá? O segundo elemento é o elemento vezes a razão, soma-se ao E, né? Ó, você lembra que isso aqui é a atribuição, aí pega lá o primeiro elemento e soma com o segundo elemento, salva em S. A próxima iteração, né? Agora é 3. Aí pega o segundo elemento, multiplica pela razão, soma com S, salva, né? E vai repetir esse for aqui 100 vezes, né? Tá? E vai retornar a saída para a gente. Aqui é só para a gente ver os testes, né? Ó. Se eu fizer a soma da progressão geométrica sem argumento nenhum, né? O que ele faz, ó? Como eu estou usando valor simbólico, ó, ele já retornou para mim esse resultado aqui, tá? Se você quiser testar, tá aqui a fórmula. Isso aqui é a soma exata, né? De uma progressão geométrica de 100 valores, né? O primeiro elemento igual a 1, né? E o segundo razão igual a 1,5, né? Então vai 1, meio, 1/4, 1/8, né? 1/16, né? Assim, sucessivamente 100 vezes, né? Isso é a nossa progressão geométrica padrão. Fazendo isso 100 vezes, o que ele retorna é esse número aqui exato, né? Que é uma razão, né? Que não é razão que a gente está somando. 1 mais 1,5 mais 1/4 vai dar isso aqui, né? Pode ver que é par, né? O final. Ou, se você quiser, eu posso passar uma progressão geométrica específica, né? Ó, o elemento inicial é 5, a razão é 1/3, só os 10 primeiros elementos, né? Deu 7,49, né? E aí você pode usar lá a fórmula, né? Para ver se está certo. É 1 dividido por 3 elevado a 10, né? Menos 1. Aí dá memory save. O primeiro elemento é o 5, né? 5 vezes memory retrieve dividido por 1/3 menos 1 dá menos 2/3, né? Então, menos 2/3. Primeiro na memory save aqui. 2/3 é quanto, hein? 0,666, né? Então, memory retrieve dividido por... Em parênteses aqui tem 2 dividido por... Parece 2 não, cara. Vai dar errado, né? Memory retrieve dividido por, abre parênteses, menos 2 dividido por 3. Fecha parênteses. Né? Certo? Deu 7,49,987, né? Que foi o que a gente obteve aqui, né?
né? 7,4999. Só para ver se está dando certo, né? Nossa, é bom fazer esse teste, tá? Só para ver se a gente está fazendo correto, né? Se você implementou o for errado, né? Se você for fazer o trabalho, faça isso, né? Se você sabe qual é a fórmula, use primeiro números pequenos, né? Só para testar que o cálculo que você está fazendo, seu programinha, sua função, está fazendo certo, né? Tá? Só para ter certeza, né? Que está funcionando. E aqui eu posso ter a certeza. E se eu quiser fazer isso aqui simbólico, ó, olha o que a gente faz, ó. Só passar aqui, nesse caso, eu posso só passar uns argumentos como simbólico, né? Ou a razão, se você quiser mais correto, né? Seria passar o primeiro elemento e a razão. Porque não precisa passar a quantidade de iterações, professor, que no caso ali é só 10, né? Não precisa, porque esse terceiro argumento aqui, ele só controla os passos do for, né? Certo? Ele só vai para cá, o terceiro argumento, ó. Quantas vezes isso aqui vai se repetir, né? Não tá nas operações em si, né? Que são essas daqui, de soma, subtração e tal. Eles que tem que estar simbólico, né? Para que esse cálculo aqui seja feito de forma simbólica. O premier, né? E a razão, que são os dois primeiros argumentos da minha função, tem que ser simbólicos, né? Se os dois são simbólicos, então o cálculo realizado aqui vai ser simbólico, né? O QTE não precisa, né? Porque isso aqui não vai ser só para dizer quantas iterações esse for vai se repetir, né? Aí eu fazendo de forma simbólica, né? Ó, esse mesmo cálculo que a gente fez aqui, você pode fazer. Nesse caso aqui, nem precisou fazer uma função que sobrescreve, tá? Você pode, a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês como é que faz sobrescrita de função. Isso aqui é um caso especial que nem precisa, né? Fazer uma função de sobrescrita de função, que a minha própria função criada, a soma progressão geométrica, lida tanto com valores reconhecidos pelo MATLAB, como valores simbólicos, que não tem problema, né? A função em si, ela já consegue lidar com os dois casos e já trata eles de acordo, né? E aí, esse aqui é o valor exato, né, da minha soma de progressão geométrica, né? Se eu fizesse, e aí eu posso até calcular aqui, né? Se eu fizer 147.620 dividido por 19.683, né? Dá certamente 7,49, etc, né? Dá o valor exato. Você lembra que esse valor aqui é aproximado, né? Esse aqui é o valor exato, né? Usando simbólicos, né? Elementos simbólicos. E eu também coloquei aqui, né? Ó, se executar só com dois, né? Ó, só dois argumentos. Como a gente fez aquele switch, né? Ele também trata, né? Ó, 4667, quer dizer que ele está usando uma progressão geométrica. O primeiro argumento 2, a razão 4/7, né? E 100 iterações no loop, né? Também pode fazer isso aqui simbólico, o mais correto, né? Fazer com que os dois argumentos sejam simbólicos e vão participar do cálculo, né? Mas pode colocar só um, que às vezes eu coloquei aqui desse jeito só com um para mostrar que às vezes existem, do mesmo jeito que tem operações que têm precedência sobre outros, tem tipos que têm precedência sobre outros, tá? O simbólico é um deles. O simbólico ele tem mais força que os tipos, outros tipos do octavo. Então, se tentar somar um simbólico com um número qualquer, ele vai converter esse número de qualquer tipo, double, float ou qualquer outra coisa, para simbólico antes de fazer a operação, né? Para você não ter que decorar isso, qual tipo que tem precedência sobre outros tipos, é melhor você também você se acostumar a fazer o jeito certo, né? Declarar todo mundo como simbólico, né? É por isso que naquele caso, tem alguns casos que a gente também fez no passado, que a gente criou uma função simbólica e podia usar inteiros, né? Não apenas porque o inteiro ele não tem erro, né? Mas também porque o inteiro, o tipo simbólico tem precedência sobre o tipo inteiro, né? Então ele era sobrescrito, né? Ele era convertido dinamicamente, de forma transparente para a gente, né? Certo? É o valor exato, né? Esse número gigantesco aqui, né? Que quebra. Ah, eu nem mostrei para vocês, né? Outra coisa que eu tinha. Aquele problema que a gente teve na aula passada, né? Eu resolvi.
Eu não sei se todo mundo viu, eu publiquei no nosso ambiente. Cadê o TextMaker? Aqui o TextMaker. Eu resolvi, tá? Que estava com aquele problema na nossa, que deu uma matriz gigantesca que não estava sendo exibida, né? Eu fiz aqui, tá? Certo? Eu peguei esse elemento aqui, BAPoster, tá? O BAPoster um pacote do LaTeX que vocês podem baixar. Eu coloquei lá o link, tá? Para que vocês possam baixar lá no nosso ambiente do Classroom. Que ele permite você fazer posters, né? Pegar qualquer tipo de papel, A1, A2, A3, A4, A0, né? Que às vezes não está disponível nos pacotes LaTeX padrão, tá? BAPoster é uma classe que acho que algum aluno ou professor fez, eu não sei quem é, que é famosa, que serve justamente para você fazer poster. Vocês que forem participar de iniciação científica, vocês provavelmente vão precisar dele, tá? Não é todo mundo que vai participar, mas se for participar de iniciação científica, e você quiser fazer um poster em LaTeX, você vai usar esse cara, tá? Aí ele pode colocar um papel de, eu estou usando A0, landscape, né? Para você colocar o papel deitado, e aí você pode controlar a escala da fonte, escalonar a fonte que você está usando no documento para deixar ela menor ou maior, né? Que é um poster, né? Que você está fazendo. E aí eu consigo publicar aquela minha matéria, que é de 105 por 105 colunas, né? Aquela mesma matriz, tá? De antes, para você ver, não foi tudo que eu modifiquei. Aqui é a mesma entrada que tinha antes, que eu modifiquei, só foi a minha classe do documento, tá? Que eu estava usando. Não está dando mais erro, né? De memória que estava dando antes. E aí ele gera um documento aqui. Se eu pudesse abrir, não sei se ele deixa eu abrir por aqui, né? Acho que está em C. Users, Rafael. Deixa eu colocar aqui. Matrix.pdf. Não deixa eu abrir assim, né? Vou procurar. Tá aqui. Olha como é gigantesca, né? Aquela matriz que a gente criou no octavo, né? Tá 105 por 105. Deixa ele carregar. E a gente colocar logo o tamanho normal, né? Pra não ter que ir de passo a passo. Ele tá morrendo aqui, ele tá sofrendo, mas tá lá, tá? Eita, não. Vamos. Deixa ele carregando aí por enquanto. Certo? E tem, inclusive, eu coloquei lá no nossos documentos para vocês verem como aumentar a memória, tá? Que tava também dando aquele problema de memória. Você tem como corrigir isso. Mexer na configuração do LaTeX para aumentar a quantidade de memória usada. Eu coloquei também lá no Google Classroom, tá? Para vocês verem como aumentar a memória que o LaTeX usa. Eu não falei que, né, cada programa ele tem uma região de memória disponível? Existe um meio de você aumentar a quantidade de memória disponível para o LaTeX, né? E aí ele poder compilar, de repente, uma matriz daquela gigantesca. Não é tão gigante assim, tá? 105 por 105, 105 linhas por 105 colunas, né? Mas o LaTeX já estava dando problema, porque ele imagina que ninguém ia fazer um negócio desse, né? Então, a quantidade de memória pequena disponível para ele, eu aumentei, né? E coloquei lá para vocês verem como é que aumenta a do LaTeX. Deixa ele pensando. Vamos continuar a aula, né? Enfim, aqui deu a nossa progressão geométrica, um início 1, razão 2 quartos 7, tá? Qualquer um que você usar, eu coloquei para 1, né, já. Coloquei para 3, para 2, coloquei para um elemento só, não coloquei, né? Então, só para colocar aqui o último caso, vocês verem que ele também trata, né? Se eu colocar S igual a soma, progressão geométrica,
Qual que eu posso colocar? 4. 4 coisas chatas. 7. Certo? O argumento ele também vai funcionar, ele vai usar a razão meio, né? E o sem elementos, né? Usando razão meio, primeiro elemento 7, ele calculou de forma simbólica, porque o default da minha função é simbólico, né? Se lembre lá, vamos lembrar que o meu default é os elementos, né, padrões, eles são do tipo simbólico, né, na minha função, tá? E aí, como o simbólico tem precedência sobre qualquer outro argumento, né? Então, para ser mais correto, tá vendo porque é melhor fazer sobre a escrita de função? Porque se eu quisesse que não fosse o cálculo simbólico, como essa minha função, por padrão, é simbólica, ela ia sempre calcular simbólico. Então, se eu passar só um argumento sem ser do tipo simbólico, ou ia ter que criar um if, para quando for double, não use o argumento default simbólico, use outro tipo de argumento, né? Mas o mais correto é fazer sobre a escrita de função, tá? Que a gente vai ver. Mas, enfim, aqui tanto faz passar o 7 como simbólico ou não, porque ele vai usar o default simbólico. E aí, como é que ele fez aquele tratamento com a estrutura switch, né? Acho que o Carlos já falou para vocês, né? Que é só de troca de valor, como se fosse um if especializado, tá? Não sei se vocês já pensaram, mas você pode, em vez de usar switch, se você quiser, você pode fazer aqui no mesmo que eu fiz, só usando ifs, tá? Também dá certo. O switch é só uma espécie de if especializado, não tem outra não tem outra razão não. Ele é um if especializado, uma especialização do if que algumas pessoas preferem, né? Eu particularmente, muitas vezes eu prefiro usar só o if mesmo, tá? Mas eu coloquei o switch só para a gente poder ver uma aplicação dele, tá? E aí ele faz o cálculo exato, né? Do valor de uma progressão geométrica de razão meio e 100 elementos, que é o padrão que eu fiz. Então a gente vê, né? Tanto faz usar um argumento, 2 argumentos, né? 3 argumentos, ou nenhum argumento, que a minha função consegue lidar com todos eles. E eu posso, inclusive, também usar 4 argumentos, né? Sendo que aí ele vai ignorar o quarto, tá? Vou colocar esse aqui mais um argumento e, sei lá. Pode até colocar, como eu estou usando vargin, ele não vai reclamar, não vai dar warning nem nada, mas esse quarto argumento aqui não está sendo usado, né? O quarto argumento é ignorado, certo? Isso é porque a gente está usando var_argin, tá? Se você estivesse usando outra função com a nossa Bhaskara, provavelmente ele vai reclamar, tá? Se você não usar. Bhaskara, sei lá, 2, certo? Ele já reclamou, certo? Porque, deixa eu ver se Bhaskara está carregado. 2, 1, 3, 2, 3, 2, né? Ele calculou, retornou a primeira raiz complexa, tudo bem. Mas ó, se colocar 2 argumentos, ó, deu erro, né? Ó, tá erro, né? Não é nem o warning, ó, erro. Eu estou usando, deixa eu colocar um argumento, dá erro, né? Se eu colocar argumento nenhum, dá erro. Se eu colocar mais de 3 argumentos, ele calculou. Os 3 argumentos ele acessou, mas ignorou, né? Mas você está vendo você fazer o tratamento, era para dar erro, tá? Mas o Octavio aqui aceitou, né? Apesar de não ter dado erro. Até vou deixar isso aqui só para vocês verem, né? Como exemplo, dá erro. Fazer aqui um exemplo de raiz complexa, né? Ok? Para você ver que isso aqui é mais poderoso, né? Que ele já calcula automaticamente tipos complexos, né? Não é toda linguagem de computação que faz isso, não, tá? Outras linguagens de programação, se tivesse sem usar o Octave, provavelmente isso aqui ia dar erro, porque não ia saber como fazer raiz de número negativo, tá? Mas o Octave ele já consegue fazer e converte para a gente para número complexo, né? Parte real e imaginária.
Em outras linguagens de programação tem o tipo complexo. Aliás, aqui também tem o tipo complexo, né? Mas essa conversão é feita de forma transparente, né? Para o tipo complexo, a gente nem precisa se preocupar com isso. Então, a gente viu o vargin, e agora vamos ver o vargout, né? Que é a quantidade de parâmetros variada de saída, né? Que eu falei para vocês. É o que eu faço, ó, do mesmo jeito que eu usei o vargin, eu usei agora a function vargout igual a série harmônica n, tá? Que eu faço uma função que eu quero retornar. Por que eu estou usando isso? É porque eu quero usar uma função que retorna uma quantidade variável de argumentos. Por exemplo, eu quero a série harmônica, mas eu quero poder retornar uma quantidade variada da série harmônica. Sei lá, de repente eu quero retornar 10 elementos da série harmônica, eu quero retornar 100 elementos. Do jeito que eu estou colocando aqui, como uma função simples, é sempre a partir do 1, tá? Do primeiro argumento, primeiro elemento da série harmônica. Mas se você quisesse, podia colocar, não, eu quero a série harmônica do milésimo argumento até colocar um intervalo específico, né, da série que você quer. Aí isso aí também é um outro exemplo, né, como você está lidando com séries, que aí você vai querer usar um for, né? Tem uma série gigantesca, infinita, e você quer pegar um intervalo da série para observar ela, né? Ou para fazer algum cálculo. Não precisa ser necessariamente a partir do 1, não, tá? Eu fiz a partir do 1 porque é o mais natural, né? O mais comum, acho que a maioria de vocês não vai ter problema, mas você pode colocar um intervalo específico, né? Basta colocar aqui, né? M, N, né? De M até N, né? E aí você colocar 2 argumentos, né? Para cá. Enfim, aí eu fiz uma série harmônica, né? Aí eu faço de for 1 a N, e é o que eu faço, ó. Você lembra que o vargout é também uma variável do tipo célula, tá? É o que eu faço, ó, para a primeira posição do vargout, né? Lá no I, né? O I vai variar de 1 a N, né? Eu crio um tipo simbólico, né, para poder mostrar no formato de razão, né, que é mais bonitinho. Só que aí eu tenho que usar aquela nossa função velha conhecida, a nuntiostr, né? Porque o for, eu acho que não dá para fazer for em tipos simbólicos. Mesmo que pudesse, mesmo que possa, certo? Não é bom, não é uma boa prática, tá? Porque, como eu disse, simbólicos é um cálculo mais lento e você só está querendo controlar a quantidade de iterações do for, né? Use numérico, mesmo que possa, tá? Vai de 1 até N. Dificilmente você vai ter que executar algum loop, sei lá, mais de 4 bilhões de vezes, ou de 2 a 64 vezes. E se você precisar, você pode colocar um while sem limite, né? Que a gente vai ver depois. Ah, já viu, né? Até como é que faz. E vai executar quantas iterações forem necessárias. Mas, enfim, aí eu fiz o simbólico. Aqui eu estou fazendo a concatenação de textos, tá? Ó, de 1 barra, isso que é a série harmônica, 1 barra um número de iterações do for, né? Que aqui não vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até qualquer n que eu quiser, né? Então vai 1 barra, e aí o texto, o número convertido para texto, né? Que é número to string, né? Né, que o tipo padrão para texto é string, que é igual a texto, tá? Para gente, é uma variável tipo textual, que eu estou convertendo de número para texto, sendo que o to é aquela fonética, né? Que é foneticamente igual a para, converter para texto, e aí ele joga para o meu vargout, né? Certo? Então eu crio uma função que cria a série harmônica, aí eu posso pegar os 10 elementos, né? Aqui eu já tava, e aqui foi o que eu já expliquei para vocês, né? Se você não colocar, ele retorna 10 valores, mas se eu não colocar, né, as 10 variáveis para receber, ele vai colocar, né, só nuance, né? Se eu quiser retornar valores específicos, né, ó, eu estou retornando 10 valores, pegando 10 valores, mas eu quero pegar só o segundo elemento da série harmônica e o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo elemento da série, ó. Basta colocar o tiozinho, né, ó. Aí ele vai retornar o A e o B, né, um meio e um sétimo, né, corretamente. Meio e sétimo, né, na verdade. E se eu quiser pegar todo mundo, professor? Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, como eu estou usando variáveis, saída variável, como é que eu retorno? Para retornar um negócio que pode retornar um número gigantesco, né? Como é que eu faço? É uma lista gigantesca de valores que podem ter, inclusive, tipos diferentes, tá? Isso aqui eu estou fazendo de maneira meio burra, tá? Eu fiz até essa função de meio mais. Porque o correto seria o quê? Colocar isso aqui
numa célula, tentar colocar numa matriz, né? De forma que retornar só uma variável do tipo matriz, né? Mas como eu fiz desse jeito, ele está retornando valores separados, né? E aí eu preciso colocar explicitamente as variáveis que você quer colocar. Mas isso aqui é uma boa prática, porque você pode criar uma função desse tipo de valor que gera tipos diferentes. Se fosse tipos diferentes, né? Não daria para colocar numa matriz, né? Nesse caso aqui até dá para colocar numa matriz. Mas como não, se você fosse colocar tipo diferente, provavelmente não daria, é o que você faz. Você cria, o vargout não é uma célula, então você cria uma variável do tipo célula, ó, saída igual a célula 1,10, quer dizer que eu estou criando um vetor do tipo célula, de 10 posições, porque a minha série harmônica eu estou retornando não é 10 posições, que eu quero retornar as 10. Então eu crio uma célula de 10 posições, e aí eu faço, ó, a anotação é essa, tá? Que eu vou colocar numa matriz as 10 posições da minha célula, tá? Você coloca desse jeito, saída 1 a 10. Eu estou colocando explícito, tá? Nem precisaria poder colocar só 2 pontos nesse caso. E aí ele vai pegar as 10 variáveis e vai jogar para as 10 valores aqui específicos, ó, certo? Da saída, ó. E aí ele salva os 10 valores completos, ó. 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salvou, né, em saída, ó. Estou acessando aqui a primeira coluna da minha célula, tá? Se eu quisesse, eu poderia até colocar aqui saída, mas eu acho que ele não mostra, né? Eu tenho que executar primeiro. Saída igual a célula, recebe, tá? Porque senão ele só vai mostrar aqui um tipo simbólico lá dentro da célula, né? Tá? E aí, para mostrar explicitamente quem são os 10 valores, né? Lembra que o acesso de célula, né? Você acessa com chavezinhas, 1,2 pontos, aí ele mostra, né? Os 10 primeiros elementos da série harmônica. Podia colocar mais, tá? Podia colocar 10, 100, 1000, 1 milhão, né? Mas aí ia demorar muito, tá? Eu coloquei 10 só para a gente poder ser rápido, né? E aí, se eu fizer a soma, né? Isso aqui é a soma de todos os elementos que estão lá dentro. Como é que faz? Ó, dentro de uma célula. De novo, ó, usa colchetes para colocar numa matriz. Os 10 valores que você vai acessar da célula. E é a soma exata de 1 até 1/10, né? Ó, dá essa razão aqui. 7381 da série harmônica, né? A soma da série harmônica, os 10 primeiros elementos da série harmônica. Qual é, né? A série harmônica é uma série divergente, tá? Então, conforme você vai somando os valores, nunca vai tender a um valor, não, tá? Mas eu usei ela só porque é um bom exemplo. Eu vou parar aqui por enquanto a aula, tá? E a gente continua na quarta-feira que vem, discutindo sobre funções, tá? A gente vai ver sobre o NRGIN e NRGOUT, que são variáveis default que toda função tem, que é para ver o número de variáveis de entrada e o número de variáveis de saída, tá? Existem esses dois variáveis que toda função tem por default, mesmo que você não declare. E depois vamos ver sobre a área de trabalho. Aí na área de trabalho, que seria justamente o contexto da função, é que a gente vai discutir como criar funções dentro de outras funções, funções alinhadas. A gente vai começar a ver isso na quarta-feira que vem. Tá ok? E aí eu vou passar já para vocês, ainda hoje, nesse final de semana, o trabalho, tá? Como é que vai ser o trabalho, a discussão do trabalho para vocês. Agora, vamos tirar a chamada. E aí vocês já podem começar a fazer, mas aí quem não quiser começar a fazer, você pode tirar dúvida comigo na quarta-feira, né? Uma dúvida sobre o trabalho.